Nos últimos 3 meses do ano, eu tenho apenas um único objetivo: não desistir. Eu te convido a dedicar esses últimos 3 meses para se tornar a melhor versão de si mesma, para fazer a sua vision board se tornar realidade de uma vez por todas. Não importa se vai ser fácil, não importa se vai ser difícil, eu decidi que eu vou continuar até o final do ano. 2025 é o ano de resetar, de focar de novo, de se reinventar. Aí você vai me perguntar: Lívia, mas o ano já acabou. Pera, ainda faltam 3 meses pra acabar. Você acha que 90 dias é pouca coisa? Sério mesmo? Eu tenho certeza que se eu falar assim pra você, eu vou te dar um presente daqui 90 dias. Esse período de 90 dias vai demorar 50 mil anos pra passar. Então deixa eu te falar uma coisa, lá na hora de você parar com essa mentalidade, tipo assim, já tá errado, então vai errado até o final? Chega! Eu já fiz isso quantas vezes na minha dieta? Tá, velho? Um dia eu comi um dia chocolate, eu ficava o resto do final de semana inteiro só comendo porcaria. E aí recomeçava na segunda-feira, chega, encara o seu hoje como uma segunda-feira. Todo dia é segunda-feira, todo dia é de recomeçar. Então para com isso. Vai esperar até 2026 para fazer o que você sabe que você tem que fazer? E é por isso que eu decidi te desafiar a mudar sua vida em 90 dias, assim como vou fazer com a minha. Na verdade, eu decidi fazer um desafio público, porém privado. Eu, enfim, estou lançando a minha comunidade Unapologetic You. Essa comunidade tem o intuito de reviver a sua autenticidade e fazer com que você se conecte com várias outras pessoas que têm a mesma vibe, que gostam das mesmas coisas. Uma comunidade para que a gente possa vibrar em uma energia tão alta que só de você estar nessa comunidade, você já vai conquistar todos os seus sonhos. Um pouquinho eu falo mais sobre o desafio para vocês. Mas o que eu quero falar pra vocês é que eu já comecei, já desisti de tanta coisa. Inclusive esse ano eu comecei estudando espanhol, depois eu fui começar a estudar mandarim, aí depois eu fui pro francês, eu inventei de começar a estudar alemão, aí do alemão eu pensei, vou estudar japonês, até que eu voltei pro mandarim, ou seja, se eu tivesse persistido, se eu não tivesse desistido do mandarim, pode ser que hoje eu estaria com um nível muito mais avançado no mandarim. E é por isso que é tão importante que a gente tenha na nossa cabeça que você não precisa de fazer tudo perfeito, mas você tem que ser consistente e não desistir das coisas. Por isso mesmo que eu quero lançar esse desafio, eu quero te ajudar nesse sentido para que você não desista do ano só porque o ano tá acabando. Ainda tem como você make the most out of the 3 meses que left para acabar esse ano. Eu quero jogar uma verdade muito grande na sua cara. Se você já tá com essa mentalidade de que, tipo assim, o ano já acabou, não adianta fazer nada e é melhor esperar 2026 para que, enfim, você comece a se reinventar, pessoal, eu já posso te dizer que você vai falhar miseravelmente, assim como eu fiz esse ano de 2025. Eu coloquei vários objetivos, eu já pensei que eu ia começar o ano assim arrasando e já mudando tudo. Aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a mudar a minha vida de fato 5 meses depois do início do ano, porque a motivação de um ano para o outro, ela é muito forte. Porém, ela é a mesma coisa daquela frase: alegria de pobre dura pouco. Não adianta você querer se manter nessa energia de recomeço de ano para o outro, porque essa energia ela é apenas até janeiro. Quando começa fevereiro, a realidade já começa a bater na sua porta. A sua rotina, o seu dia a dia, se você não muda, se você não se muda por dentro, se você não muda a sua autoimagem, como você se vê, como você se enxerga e aonde você quer chegar, não adianta você esperar para começar numa segunda-feira, não adianta para você começar no início de um novo ano, sempre você vai falhar. Então é melhor que você já encare de frente o que você precisa de fazer de uma vez por outras e começar a colocar em ação tudo aquilo que você sabe que precisa de fazer. E eu quero justamente trazer esse vídeo, eu quero trazer o meu exemplo para que vocês vejam que nem tudo é perfeito. Por exemplo, como vocês provavelmente devem ter visto o meu primeiro vídeo. Se não viu, eu te convido a assistir o meu primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube, quando eu nunca por nada ia imaginar que eu ia conseguir crescer tanto assim no canal. Eu postei esse vídeo aqui e quando eu postei esse vídeo eu tinha um grande objetivo claro para mim mesma. Eu quero mudar minha vida. Eu separei várias áreas que eu precisava de uma melhora, que eu precisava de uma atenção, e eu posso te falar com toda a certeza do mundo, eu conquistei coisas inimagináveis. Por quê? Porque eu sempre esperava resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias, ou seja, minha vida nunca mudava. Eu estava completamente frustrada, deixando a vida me levar, vivendo a vida que as outras pessoas escolheram pra mim e sem imaginar que sim, tem como a gente mudar. Se eu conseguir mudar, você também consegue.
Só que ao mesmo tempo, não foram todas as áreas que eu consegui dar uma atenção específica, e é por isso mesmo que eu estou aqui, a última chance do ano de fazer alguma coisa de diferente, já que eu já fiz alguma coisa diferente, mas eu quero fazer outras coisas diferentes, então eu quero usar esses 90 dias para focar em áreas que eu não dei muita atenção durante esse período no qual eu me tornei youtuber em ascensão. Gosto de falar assim, falo para todo mundo, para quem quiser escutar, que eu sou uma youtuber em ascensão. Sim, sabe por quê? Porque nós temos que ser antes mesmo de nos tornarmos. I think, therefore I am, já dizia Billie Eilish. Vou colocar a tradução aqui para vocês. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, você já tem que mudar a sua autoimagem, já tem que se ver como se você fosse essa pessoa que você quer se tornar. Um exemplo muito grande disso é poliglota. Deixa eu falar pra vocês. Se você quer ser poliglota, você tem que já se afirmar, por mais que você fale apenas uma língua, você já tem que falar pra Deus e todo mundo escutar que você é poliglota. Porque quando você aperfeiçoar essa língua que você tá aprendendo, que você fala, isso vai abrir portas. Isso vai abrir portas para outras línguas. Por exemplo, você aprende o espanhol, isso facilita para que você aprenda o italiano. Você aprende o italiano, isso facilita para que você aprenda o francês. E isso vai se estendendo para várias e outras línguas. As línguas têm muitas semelhanças entre si. Então, quanto mais você aprende uma língua, mais você aprende outras línguas. Então, a partir do momento que você se autodeclara um poliglota, você consequentemente começa a aprender outras línguas. E assim, você se torna poliglota. O único jeito de se tornar poliglota é assim. Uma coisa muito interessante é que muitas pessoas aqui criaram o canal de vocês, mas eu quero perguntar uma coisa pra vocês, assim, com toda a sinceridade do mundo. Vocês se consideram youtubers? Ou vocês apenas criaram um canal pra documentar a sua vida? Por que não vocês já não começam a se autoafirmar como youtuber? A partir do momento em que eu comecei a me autoafirmar que eu sou youtuber sim, levar isso aqui a sério como se fosse o meu segundo trabalho, foi assim que eu comecei a crescer esse canal. Foi assim que em 3 meses praticamente, olha, em 90 dias, o meu canal cresceu quase 40 mil inscritos, sabe por quê? Porque quando eu viajei para Portugal, tem até um pequeno vlogzinho aqui no meu canal sobre essa viagem, eu ainda não estava assim, eu tinha um canal no YouTube, mas eu ainda não me considerava uma youtuber. A partir do momento em que eu voltei dessa viagem, eu tinha ficado 2 semanas sem postar, que eu estava muito incerta se eu continuava ou não. Foi quando eu voltei decidida que sim, eu vou fazer isso aqui acontecer, que eu comecei a me auto-ver, eu comecei a me ver como youtuber. Sendo assim, me tornei uma youtuber e eu conquistei 40 mil inscritos em praticamente 3 meses. Por isso que eu falo pra vocês, se vocês estão achando que o ano já acabou, que em 90 dias não pode acontecer nada, olha só, em 90 dias o meu canal cresceu 40 mil inscritos, isso não é nada? Principalmente pra mim, que sempre fui uma pessoa sem amigos, nunca tive muitos conhecidos, sempre fui aquela pessoa assim, caladinha, sem gracinha, timidazinha, né, antissocial, não queria falar com ninguém, sempre duvidando do meu próprio valor. Olha só o que eu conquistei. Vocês acham que é fácil mudar assim? Claro que não, mas você tem que decidir, porque a decisão leva à ação, e a ação te leva cada vez mais perto do seu objetivo. Eu não tô falando com relação apenas à criação de conteúdo, é com tudo que você quiser mudar na sua vida, você consegue em um período muito curto. Gente, eu vou falar uma verdade pra vocês, é o seguinte, basta 30 dias para implementar um hábito na sua vida. Eu completei 30 dias sem comer pão de queijo, sem tomar café exageradamente, sem comer chocolate e sem beber Coca-Cola. Eu que estava completamente viciada em Coca-Cola, estava bebendo mais de 1 litro de Coca-Cola por dia, e o pior de tudo é que eu não estou brincando. Bastou com que eu fizesse uma promessa para mim mesma, para ficar 30 dias sem comer essas coisas, que eu me tornei essa pessoa que não come esse tipo de coisa, eu não sinto mais a falta. Bastou com que eu fizesse uma promessa para mim mesma de não comer esse tipo de coisa por 30 dias para que eu entendesse que isso não me define. Então, caso você queira, por exemplo, acordar cedo, tente por 30 dias sem parar, porque isso cria um hábito, e todo hábito leva a uma mudança de vida. Se você tem o hábito de fazer exercício físico, você se torna atleta. Por exemplo, eu queria muito emagrecer, e eu sabia que para eu emagrecer eu precisava de fazer exercício físico, então eu comecei a implementar esse hábito na minha vida. A partir do momento em que isso se tornou rotina, ninguém nunca mais tira isso de mim, isso faz parte da minha identidade. Eu não consigo mais viver sem exercício físico, therefore I'm magra.
Então eu sou magra. Por quê? Porque esse hábito de ir para a academia, esse hábito de praticar exercício físico faz parte de mim. Me tornei essa pessoa. Você tá entendendo? Comecei a cultivar hábitos de pessoas magras, me tornei magra. Tá entendendo? Inclusive, você faz parte da nossa comunidade de 40 mil inscritos aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de apertar lá no botãozinho para se inscrever nesse canal. Vou ficar muito feliz em ter você aqui. Conto com sua inscrição. Vamos lá. Eu não sei o que você quer mudar na sua vida. Eu não sei quais são os seus objetivos, mas eu acho que é importante que eu te dê algumas dicas que foram essenciais para mim durante esses 5 meses de experiência aqui no meu canal. E eu não falo só com relação à criação de conteúdo, eu falo com relação à mentalidade. A criação de conteúdo ela é uma consequência do que eu estou tornando conforme as mudanças de mentalidade que eu venho fazendo e implementando na minha vida. Final de ano vai fazer com que você conquiste todos os seus objetivos. Eu quero que você comente aqui agora, eu recebo. Começa a encarar esses últimos meses como a sua grande oportunidade, a oportunidade de esquecer tudo de ruim que passou, todos os fracassos desse ano, todas as vezes que você falou que ia começar alguma coisa e não cumpriu com a sua própria palavra. Esquece todos os seus traços negativos, todos os seus erros do passado, porque, gente, vocês têm que entender que o passado fica no passado. Começa a usar o passado como uma ferramenta de pesquisa no sentido de analisar o que deu certo, o que deu errado, para que você possa corrigir isso e, enfim, poder conquistar novas coisas, novas oportunidades para a sua vida, de acordo com o que deu errado no seu passado. E outra, recomeço não é sobre você se tornar uma pessoa completamente diferente, e sim sobre você ser a sua melhor versão todos os dias daqui pra frente. Então, se no começo do ano você não foi consistente na academia, procrastinou pra começar o idioma que você tanto falou que ia começar, você gasta o seu dinheiro assim com coisa que você nem sabe identificar, igual eu fiz também, a gente não vai mais deixar isso definir nosso futuro. Pega essa energia de fracasso e joga fora. Entenda, energia é tudo. Energy is currency. Energia é dinheiro. 3 coisas que você tem que dar atenção daqui pra frente: energia, caloria e dinheiro. Se você tá com muito dinheiro, começa a investir seu dinheiro em coisas que vão ter um retorno, até mesmo retorno de tempo, fazer economizar tempo. Se você tem excesso de caloria, usa isso, investe isso em exercício físico para que você possa definir seu corpo. Se você tem excesso de energia, use na sua criatividade. Para de gastar sua energia com pessoas que não merecem. Energia é seu bem mais precioso. Você sabendo canalizar bem sua energia nas áreas importantes da sua vida, isso pode te levar muito longe. Você escolhe ficar gastando sua energia com pessoas que não estão nem aí para você, que não dão atenção. Amigos falsos, amigos que não estão nem aí. Você fica gastando sua energia para fazer outras pessoas se sentirem bem enquanto você se sente um lixo. Entenda, em primeiro lugar, a única pessoa que vai te fazer ter sucesso na sua vida é você mesmo. Não tenha medo de crescer e deixar pessoas para trás, pessoas que não têm previsão de crescimento na vida. Você vai atrasar a sua vida só para crescer apenas quando essa outra pessoa for crescer também. Isso é uma perda de tempo e um desserviço que você faz para si mesmo. 2024 foi um dos piores anos da minha vida. Foi o ano em que eu mais assim fiquei na incerteza, me sentindo perdida, sem saber o que fazer. Aí eu acabava gastando meu dinheiro inteiro para tentar preencher um vazio. Eu gastava com roupas, gastava com sapatos, coisas materiais, e ao mesmo tempo gastei também muito com viagem, sempre esperando uma viagem para poder viver, começar a viver minha vida. Afinal, eu não via sentido nenhum aqui na minha cidade. Eu não tinha amigos, eu não tinha nada para fazer, eu nunca saía sozinha. Afinal, eu ficava pensando assim, nossa, vou ficar saindo sozinha aqui, as pessoas vão me julgar e tal. Mas o engraçado é que quando eu viajava, eu fazia tudo sozinha, e eu gostava da minha própria companhia, eu gostava de sair, eu gostava de conversar com pessoas novas, e aqui na minha cidade eu nunca fiz isso. Então isso me deixava muito assim, sabe, frustrada, e ao mesmo tempo sempre esperando um estímulo de fora para poder viver, para me sentir viva, para me sentir vista. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso, e além do mais, eu ficava muito no celular, sabe, assim, doom scrolling, olhando a vida das outras pessoas e me comparando, porque imaginando que, tipo, nossa, minha vida tá super atrasada apenas porque apenas porque eu não estava vivendo de acordo com o que a sociedade fala que é sucesso. Por isso que você mesmo, você tem que definir o que é sucesso para você. Isso, ele é de acordo com a perspectiva de todo mundo. O que é sucesso para você? Porque para a maioria das pessoas, para a sociedade, o sucesso é você se formar, arrumar um emprego na área, você se casar, ter filhos, comprar casa própria. E você já se perguntou se realmente é isso que você quer para sua vida? Porque eu consigo ver
de longe que isso não é o que eu quero. Sucesso pra mim não é isso. Pra mim, sucesso é aprender idiomas diferentes, é viajar, é conhecer pessoas diferentes, ao mesmo tempo é ver minha família saudável, ter um cabelo bonito, crescer meu canal no YouTube, fazer novas conexões com pessoas que façam sentido pra minha vida. Isso pra mim é sucesso. Mas pra outras pessoas, sucesso é comprar uma casa, comprar um carro, comprar um item material, ou viajar todos os anos, viver no campo, ou viver em um lugar super tranquilo. Cada um tem uma definição de sucesso. Então o que eu quero te falar é que não viva de acordo com o que as outras pessoas ditam pra você que é sucesso. Você tem que ditar o rumo da sua vida, aonde você quer levar a sua vida. Porque no final sempre vai ser você por você. Se eu não tivesse tido esse esclarecimento mental de que eu sou a única pessoa que posso me salvar, sou a única pessoa que pode fazer por mim mesma, eu ficaria a minha vida inteira vivendo a mesma rotina. Vou trabalhar, volto pra casa cansada, fico no celular o tempo inteiro vivendo, almejando a vida dos outros. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é, gente, para de viver a vida alheia. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, muitos de nós, inclusive eu, por muito tempo, eu ficava a semana inteira esperando para chegar o final de semana, para eu ficar o final de semana inteirinho assistindo dorama. O que isso quer dizer? Eu esperava para viver o meu final de semana em função de assistir a vida de outras pessoas, ou seja, uma história de dorama. Ou se não, viver no celular vendo a vida do povo no TikTok. Sabe assim, você não pode esperar para viver no final de semana vendo a vida alheia. Você tem que construir a sua própria vida. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que ser a pessoa que você quer ver a vida acontecendo. Por exemplo, começa a sair sozinha, começa a ir em cafeteria, romantizar a sua vida, fazer uma aula diferente, uma aula de cerâmica, uma aula de crochê, alguma coisa que te faça viver, ao invés de você ficar assistindo dorama. Nada contra o dorama, eu amo dorama. Você não pode viver pra ver um seriado, gente. Porque o objetivo de assistir um seriado é você se sentir vivo. E você acha certo se sentir vivo apenas assistindo alguma coisa? Não acho isso certo. Começa a romantizar a sua vida. Parece bom, parece clichê. Todo mundo fala, parece modinha falar isso, mas é a melhor coisa que você pode fazer pra você mesma. Bora parar com essa mentalidade e bora conquistar a nossa vida dos sonhos, porque ela tá assim, ó, a um passo. Mas basta que você entenda e você saia um pouquinho da sua bolha e comece a se olhar como se você estivesse de fora. Pensa assim, se a sua vida fosse um filme, você tava afim de assistir ela? Se sua vida fosse um seriado, você ia assistir esse seriado? Eu posso te falar com toda a certeza do mundo, se a minha vida fosse um seriado, eu só assistiria as temporadas de viagem, porque foi as únicas que eu vivi. As que eu tava aqui na minha cidade, esperando alguma coisa pra viver, pra sentir viva, eu pulava, sabe? Igual a gente vai pulando assim as partes chatas, sabe? Igual a gente vai pulando as partes chatas do seriado, a minha vida era essa, ou seja, a maioria da parte do tempo, né? Porque a viagem aqui é um milésimo. Tô falando que eu não gosto de viajar? Óbvio que não, tô completamente alucinada e louca pra ir pra China. Mal posso esperar pra ter dinheiro pra eu poder ir pra China. Eu quero muito ir pra China, espero que ano que vem. Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu quero aproveitar o meu dia a dia também. Eu não quero viver a minha vida em função de esperar para viver em uma viagem apenas. O ideal é que todos os sentimentos, todas as sensações que a gente tem quando a gente está viajando, a gente use isso no nosso dia a dia. Isso que é legal, isso é que é o legal de estar vivo, porque a vida não pode ser só isso. Dito isso, eu quero que você revise os objetivos que você queria atingir no começo do ano, quando você fez sua listinha de objetivos, porque todo mundo tem uma lista, todo mundo tem um desejo ou outro, nem que se for começar a ir pra academia e emagrecer. E eu te falo o seguinte, não adianta você pegar essa lista e tentar replicar ela e tentar salvar essa lista se você não tiver um pequeno hábito ligado a cada objetivo desse para você cultivar diariamente. Você quer aprender uma língua? Se você não estudar, nem que se for 15 minutos por dia, você não vai aprender essa língua. Vai ser apenas mais um objetivo fracassado do seu ano.
Tá entendendo? Não é apenas colocar lá seu objetivo e esperar que ele aconteça magicamente. Você precisa de cultivar hábitos que vão te levar a se tornar essa pessoa. Foi o que eu te falei. E outra coisa, você também não precisa de ter 50 objetivos. Escolha pelo menos 5. Pelo menos 5 você quer dar uma devida atenção agora no final do ano e trabalhe neles. Tente implementar hábitos ligados a esses objetivos para que até o finalzinho de dezembro você consiga enxergar que houve uma mudança de fato. E comece a se perguntar quem você quer ser quando o seu ano acabar. Porque ao invés de esperar 2026 para você tentar ser essa pessoa, você já vai entrar em 2026 completamente mudado. E na comunidade, quem for participar do desafio, nós vamos ter um grupo específico para que a gente possa discutir sobre os nossos objetivos, implementar hábitos e para que a gente mande fotos, que a gente converse, cada uma se ajudar para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Inclusive, vou criar um desafio fitness lá naquele aplicativo de Enrace para que a gente possa ter esse acompanhamento e o incentivo também, que eu acho um incentivo super importante. Vamos falar sobre propósito agora. Pessoal, eu quero falar para vocês que por muitos anos eu vivi sem propósito. O propósito, tipo assim, qual que é o propósito da minha vida? Entendeu? Qual que é o meu objetivo vivendo? Pra que eu quero continuar vivendo? Entendeu? O que me motiva a acordar todos os dias? O que me motiva a ir trabalhar? O que me motiva a fazer as coisas que eu gosto? Eu não sabia isso, eu não sabia claramente. Não tinha um senso de propósito muito grande e inclusive, eu ria das pessoas que falavam que tinham um propósito, porque pra mim aquilo era muito assim, papo de coach. Inclusive, vou falar pra vocês assim, vocês já viram que na maioria do nosso convívio, a maioria das pessoas que a gente convive, adora criticar um coach? Mas você já parou pra pensar o porquê disso? As pessoas criticam o coach porque o coach está usando o seu melhor para ajudar as outras pessoas a chegarem a um objetivo melhor. Só que na nossa sociedade é mais fácil rir, é mais fácil debochar de todo o esforço positivo do que colocar em ação, até porque fazer é difícil, né? É muito difícil. Então, quando você vê uma pessoa rindo de coach, rindo de pessoas que ajudam no desenvolvimento pessoal, você pode ter certeza que é porque essa pessoa sabe que tem muita coisa a mudar, mas ela não tem coragem, então ela aceita que tudo de difícil tem que acontecer com ela. Ela aceita que a vida é muito difícil, ela aceita que a vida é feita para trabalhar e pagar contas. Então, se você é o tipo de pessoa que está rodeada de pessoas assim, você tem que ter uma força de vontade muito maior e ter um propósito por trás do porquê que você quer mudar a sua vida, para que essas pessoas não te contaminem com a negatividade e toxicidade delas. Aprenda a usar a habilidade de entrar por um ouvido e sair pelo outro, tá? Começa a analisar o propósito de tudo. Propósito de uma amizade. Aonde que essa amizade vai me levar? Essa amizade ela é benéfica ou essa amizade ela é maléfica? Porque nós sabemos muito bem que dependendo do seu convívio, dependendo das pessoas, dependendo das 5 pessoas que você tem mais convívio, você pode estar fadado ao fracasso apenas por estar adquirindo hábitos dessas pessoas. É quase que impossível. Nós somos a junção das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você tem que escolher muito bem essas pessoas. E se não tiver como escolher, se forem pessoas como, por exemplo, família, você tem que saber desassociar, entendeu? Você tem que criar uma outra personalidade dentro de si mesma que tem um propósito tão grande que esse propósito, você tem que lembrar todos os dias desse propósito para que esse propósito te leve a um lugar no qual você vai, enfim, se livrar desse tipo de toxicidade. Começa a se perguntar qual que é o propósito de comer. Começa a se perguntar, igual eu te falei, começa a se perguntar o propósito de tudo. Qual que é o propósito de ir para academia? O propósito de ir para academia é que eu quero me sentir forte. Qual que é o propósito de aprender o idioma? O propósito de aprender o idioma é que quando eu viajar eu quero conhecer outras pessoas, eu quero conversar com outras pessoas, eu quero poder ganhar dinheiro com os idiomas. Qual que é o propósito de criar esse canal no YouTube? O propósito de criar esse canal no YouTube é me fazer conectar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, já que no meu convívio é muito difícil que eu encontre essas pessoas, então eu estou tentando através do YouTube.
O propósito do YouTube é ajudar as outras pessoas. E conforme você vai identificando esses propósitos maiores, a sua vida começa a ter sentido. E quando a sua vida começa a ter sentido, você para de viver a vida das outras pessoas. Não é mais interessante ficar perdendo tempo com as outras pessoas, sendo que você tem uma vida interessantíssima para dar continuidade. Você tem pessoas que precisam de você. Então, para que você vai perder o seu tempo valioso e precioso com outras pessoas, com pessoas que não merecem? Por que você vai perder o seu tempo valioso e precioso vivendo a vida alheia? Vive a sua vida, construa seu futuro e ajude pessoas que precisam de você. Tudo na vida tem que ter um propósito. Qual que é o propósito de comprar essa blusa? Qual que é o propósito de comprar esse microfone? Para melhorar a experiência das pessoas que me assistem. Tudo na vida tem um propósito. Comece a analisar isso, é muito interessante. Do propósito vem a motivação. E a motivação leva ao sucesso. Quando os seus objetivos e sonhos têm intenção por trás, inevitavelmente eles se realizam. Se liberta da sua zona de conforto. A sua zona de conforto te deixa desconfortável. Vai falar que você tá confortável na sua zona de conforto. Eu acho que é impossível. Afinal, eu decidi agir quando a minha zona de conforto ela ficou tão desconfortável que era mais confortável para mim achar conforto no desconforto. Era mais interessante para mim. Assim que eu comecei a enfrentar os meus medos, a enfrentar a timidez, a enfrentar a vergonha. Deixa eu te perguntar, por que você tem vergonha de ser você mesmo? Por que você tem vergonha de ocupar espaço? Por que você tem vergonha de ser visto? Eu já falei, a vergonha é um atraso de vida. A vergonha te afasta de oportunidades únicas que você poderia estar vivendo. A vergonha só atrasou minha vida. Eu dou graças a Deus que eu tive esse entendimento maior e matei a vergonha que estava me impedindo de crescer na vida. Me mantendo aqui, ó, presa no meu quarto. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que têm vergonha, elas fazem de tudo para fazer com que outras pessoas se sintam confortáveis e que se sintam confortáveis em ser sem vergonha. Porque eu era esse tipo de pessoa. Eu incentivava todo mundo a ser sua maior versão unapologetic, mas eu não conseguia ser, porque eu sempre quis ser tipo pequenininha, apagadinha, ser a coadjuvante na vida de outras protagonistas, entendeu? Parecia que eu sempre estava vivendo a vida alheia. Mas deixa eu te falar, se outras pessoas que são protagonistas têm coadjuvantes na sua própria história, então por que você tem que ser coadjuvante na sua própria história? Entendeu? Viver uma vida que é criada por outras pessoas. Já parou pra pensar? Isso é ridículo, isso não é justo com você. E todas essas dicas que eu tô te dando de mentalidade são com relação ao que eu passei, a algo que eu sofri a minha vida inteira e que desde o começo do ano eu estou lutando e sofrendo para mudar esses padrões negativos da minha vida. E desde que eu criei esse canal eu consegui mudar vários desses padrões. Então eu quero te dar uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar para que você consiga analisar na sua vida o que está te atrapalhando, para que você possa, enfim, começar a corrigir essas pequenas coisas que vão fazer com que você conquiste os 5 objetivos que você quiser conquistar agora nesse período de 90 dias até o final do ano. É importante falar também sobre o perfeccionismo. Pessoal, perfeccionismo, ele é o maior vilão. Porque assim, nunca ninguém vai ser perfeito na vida. E se fosse perfeito na vida, também não teria graça, porque você não teria um objetivo maior por trás da sua vida, entende? Porque a gente sempre está em busca da perfeição, e beleza, a busca ela é infinita, ou seja, sempre você tem que estar em busca de algo. Isso é ótimo, isso é normal do ser humano. Agora, se você fosse perfeita, a vida não seria mais sem graça? Eu acho que sim. Não para de deixar o perfeccionismo te atrapalhar. Vou te dar um exemplo prático disso. Eu estava procrastinando. Porque eu estava procrastinando para lançar a minha comunidade, certo? Muita gente me pedindo, eu já tinha prometido isso aqui várias vezes no canal e eu nunca conseguia tirá-la do papel. Até que eu pensei assim, gente, essa procrastinação está escondendo alguma coisa. E eu descobri que era o perfeccionismo, porque eu queria que a comunidade fosse lançada de forma assim, perfeita, tá? E aí eu parei e pensei, gente, não é melhor eu já lançar essa comunidade agora? E eu vou trabalhando nela para que ela melhore, que ela fique perfeita da forma como que eu quero. E sempre vai ter melhoras a serem feitas, sempre vai ter ajustes a serem feitos. Eu decidi que lançar a comunidade era um dos meus objetivos nesses 90 dias. Mas aí eu parei e pensei, gente,
eu vou lançar essa comunidade e eu já vou criar um desafio para as pessoas poderem mudar a vida. Então eu pensei, gente, eu vou criar um desafio para ser tipo uma chama, para fazer com que outras pessoas também tenham essa iniciativa e essa vontade de mudar a própria vida. Ou seja, estou colocando em prática, tirando o perfeccionismo de lado e lançando a minha comunidade aqui e ainda chamando vocês para participar de um desafio juntamente comigo. Não é muito mais legal? Então, bom, essa é a história de como eu decidi, enfim, lançar minha comunidade Unapologetic You, que é feita justamente para desenvolver a sua autenticidade e fazer com que você pare de ter um medo de ser vista e de ocupar espaço. Afinal, todos temos o mesmo direito como humanos. Afinal, todos somos humanos. Afinal, todos somos seres humanos e temos o mesmo direito de estar aqui na Terra e usufruir tudo o que a gente quiser. Eu sei que nem todo mundo vai participar da comunidade, nem todo mundo vai querer participar desse desafio, mas não tem problema. O que eu quero é que você tome o controle da sua própria vida e tenha essa vontade de mudar a sua vida, mesmo que não participe do desafio, mesmo que não participe da nossa comunidade. Não tem problema nenhum. Por isso mesmo que eu quis vir aqui nesse vídeo te dar essas perspectivas, esses ensinamentos, o que eu aprendi durante esse ano, pra mudar a sua vida do jeito que você quiser. O importante é dar o primeiro passo, nunca se esqueça, e não achar que o ano já acabou. Eu quero falar pra vocês alguns dos meus objetivos até o final do ano, né? Eu acho importante eu vir aqui falar pra vocês. E vamos lá. Começando com a área de idiomas, eu tenho alguns objetivos. Primeiramente, lançar o meu curso, tá? Já falei pra vocês que eu vou lançar alguma coisa que vai ajudar vocês a serem autodidatas, a se tornarem poliglotas. Afinal, eu não concordo com esse negócio de curso de idiomas, porque eu acho que é muito mais valioso que você aprenda todas as técnicas de aprendizado de idiomas e use isso a seu favor para você aprender qualquer língua que você quiser. Ao invés de você ficar estudando uma língua de cada vez, pagando um curso de cada vez para cada língua, não, gente. Aprende a estudar idioma, que vocês vão aprender qualquer língua que vocês quiserem. Então, um dos meus objetivos é talvez lançar o meu curso até o final do ano. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou me esforçar para isso. E eu escolhi um idioma para me dedicar, que no caso é o mandarim. Eu quero muito, pelo menos, ter um nível assim intermediário iniciante no mandarim, porque eu tenho o objetivo de ir para a China. Então eu falei para vocês têm que ter um propósito. Qual que é o propósito por trás do meu curso? O propósito é de ajudar vocês. Qual que é o propósito por trás de aprender o mandarim? Viajar para a China e, posteriormente, passar todas as dicas, as melhores dicas de como aprender o mandarim que eu usei e passar para vocês. Porque eu tenho certeza que muita gente aqui também quer aprender o mandarim, que é uma língua, gente, incrível. Gente, o mandarim, eu acho que tá se tornando uma das minhas línguas favoritas, porque é muito engraçado, porque quando a gente escuta o mandarim, a gente escuta de uma forma completamente diferente. E quando você começa a estudar, parece que muda assim o que você escuta, é uma coisa muito louca, porque antes eu só escutava assim, xixi, mas é muito mais do que isso, sabe? Pode rir de mim, mas é verdade, tipo, é uma língua muito incrível, tipo, tô gostando muito. É muito bom de escutar e identificar palavras assim, sabe? Indico todo mundo a aprender mandarim. E eu também quero consumir mais conteúdos em italiano. Como eu já tenho assim um nível intermediário no italiano, intermediário de certa forma avançado, eu pretendo dar um enfoque assim na parte da escuta, consumir mais conteúdo, assistir vídeos no YouTube, vlogs diários de italiano, para dar uma melhorada, sabe, assim, no meu italiano, que ele tá um pouquinho de lado. Bom, esses são os meus objetivos até o final do ano com relação a línguas. Segundo objetivo que, pessoal, esse é um dos que eu não consegui cumprir. Desde quando eu postei meu primeiro vídeo aqui no canal, eu não consegui cumprir esse objetivo, que é o de definir meu corpo. Eu fiz tanto exercício físico esse ano e eu falo pra vocês, pessoal, quanto mais você faz exercício, mais longe de... Gente, deixa eu mostrar meu look pra vocês. Acabou a bateria da minha câmera no caso, meu celular. Então, voltando ao que eu estava falando, pessoal, uma das áreas da minha vida que eu menos vi mudança, e foi a que eu achei que eu mais iria ver mudança, foi a de estética, né? Porque eu pensei, nossa, quanto mais exercício eu fizer, mais eu vou emagrecer, porque eu queria emagrecer, ó, quem não quer, né? Então comecei a fazer boxe, comecei a fazer funcional, comecei a fazer... Tava fazendo a minha natação todos os dias, e até no começo do ano eu tava fazendo flamenco.
Então foi o ano que eu mais fiz exercício físico, que eu menos vi mudança no meu corpo, mas é porque eu percebi que eu tava fazendo tudo errado. Aí eu pensei assim, gente, se eu quero ter alguma mudança visível no meu corpo, se eu quiser definir o meu corpo até o final do ano, como assim eu pretendo nesses 90 dias, eu pensei, eu preciso de ajuda de um profissional, porque até o ponto que eu consegui ser minha própria nutricionista, que não deu muito certo, né? Venhamos e convenhamos, acontece que eu obviamente, eu logo vi que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Sendo assim, pensei comigo mesmo, preciso de uma profissional para me ajudar nessa questão dos exercícios que eu faço e como eu devo me alimentar. Afinal, o sonho de todos é ter um corpo definido, não é mesmo? E como é que eu vou ter corpo definido sendo que eu não como bem? Sendo que a minha alimentação é um lixo? Sendo que eu estava fazendo jejum intermitente todos os dias? Aí o que acontecia? Nosso corpo é extremamente inteligente. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava usando os meus músculos para me dar energia para que eu pudesse fazer exercícios físicos. E aí o que aconteceu? Meu metabolismo abaixou porque minha quantidade de músculo abaixou. Consequentemente, eu tenho que fazer mais exercício físico para tentar queimar uma caloria. Mas eu não tenho mais tempo para fazer exercício físico, que também não é saudável fazer mais do que 3 horas por dia de exercício físico. Que loucura é essa? Então pensei, não, eu preciso de work smart, not harder. Então fui uma nutricionista pela primeira vez em toda a minha vida. E bom, ela falou pra mim realmente o óbvio, né? O que todo mundo sabia. Eu estou sem massa magra e a partir de agora eu vou começar uma dieta para que eu possa definir o meu corpo, enfim. Então temos um objetivo fitness que eu acho que agora vai ser sim possível de eu atingir até o final do ano. Redes sociais, o meu objetivo de 100 mil inscritos continua intacto, ok? The Lulu is the Solulo. E agora eu tenho outro objetivo que é tentar até o final do ano alcançar a marca de 10 mil seguidores no Instagram também. Por quê? Porque eu pretendo dar também uma atençãozinha ao Instagram. Afinal, gente, pessoal, sabemos muito bem que quando a gente quer fazer com que a criação de conteúdo dê certo, nós precisamos de dar atenção para outras redes sociais. Afinal, apesar de que o YouTube para sempre será a minha rede social favorita, o YouTube é meu foco principal forever and ever, porém eu vou dar também uma pequena atenção ao Instagram. Afinal, lá é mais fácil de vocês terem um contato mais rápido comigo, mais próximo, me mandar DM e tudo mais, e eu sei muito bem que também as marcas prezam para que a gente faça conteúdo também no Instagram. Então eu vou dar uma atençãozinha, vamos ver se eu consigo crescer no Instagram também. Who knows? O objetivo também que eu tinha estipulado para mim seria de lançar minha comunidade. Bom, acredito que a comunidade está lançada. Essa é uma forma que eu encontrei para que a gente possa ser mais próxima. Lá na comunidade você vai ter acesso a vídeos exclusivos que eu não posto aqui. Vai ter acesso a enquetes para você me ajudar a escolher tópicos que vocês querem ver que eu fale aqui no canal, enfim. Assim você também tem a oportunidade de apoiar o canal para que a gente possa crescer esse canal cada vez mais, eu possa vir e eu possa trazer mais vídeos para vocês sempre. Também temos a opção de quem for participar do desafio, é uma outra modalidade, vocês vão ver quando vocês clicarem para se tornarem membros desse canal, porque eu quero dar uma atenção mais específica para as pessoas que realmente têm o interesse em mudar de vida, para que eu possa dar uma atenção um pouquinho maior para essas pessoas. Nós vamos ter um grupo para que a gente possa interagir lá no Discord e ao mesmo tempo também vou criar um desafio lá naquele aplicativo Gym Rats para que a gente possa acompanhar e se incentivar nessa questão de fitness. Todas as informações sobre as modalidades diferentes para você ser inscrito aqui do canal estão lá na minha página. Você entra na página do canal, aperta em Seja Membro do canal e aí você vai ter as opções lá bem definidas com os benefícios que você vai ter se tornando membro do canal. Outras duas áreas da minha vida que eu não dei muita atenção. A primeira delas foi a intelectual. No caso, eu queria ter esse hábito de ler livro. Talvez eu vá inserir esse hábito de pelo menos ler 5 páginas de um livro por dia, se bem que eu não sei se isso dá muito certo pra mim, porque assim, eu tenho que estar interessada no que eu tô fazendo. Eu sou o tipo de pessoa que se eu não tenho interesse, eu não dou conta de me dedicar 100%. Então, se for ler só pra ler, pra mim não vai adiantar de nada. Junto dessa questão de leitura é fazer a higiene do sono, no sentido de tentar ler antes de dormir. Por quê? Eu descobri recentemente que o meu sono tá uma porcaria. Eu não estou conseguindo dormir grande quantidade de hora no sono REM nem no sono profundo. E isso tá me afetando diariamente na minha rotina, no meu dia a dia, porque eu estou sem
porque eu não tô conseguindo me recuperar, eu não tô conseguindo recuperar o meu corpo, porque o sono é imprescindível, tá? Então, uma das áreas que eu quero muito melhorar com esse meu desafio agora é dar um enfoque na higiene do sono. Vamos ver, isso é importantíssimo até mesmo no meu objetivo fitness. Outra área também que não teve mudança nenhuma foi a área de relacionamento, mas assim, sendo bem sincera com vocês, eu também não vou me pressionar eu não vou me pressionar para ter nenhuma mudança até o final do ano, porque assim, nesse quesito eu teria que ter muito tempo. Bem sincero com vocês, eu vou soltar aqui um vídeo no canal sobre essa questão do relacionamento, sobre como eu vejo os relacionamentos hoje em dia, como eu pretendo conhecer alguém, e eu sinceramente eu não sei se é algo que eu quero focar agora, afinal tô meio sem tempo. Mas enfim, essa também foi uma das áreas que eu não vi mudança nenhuma, mas bom, enfim, se houver alguma mudança, obviamente que eu vou trazer todos esses conteúdos para vocês lá na área de membro, né? Porque aí eu consigo gravar algo assim, mais ao vivo, que esteja acontecendo. Enfim, o que eu queria falar é que você tem o queijo e a goiabada na mão, a faca e o queijo na mão. O queijo e a faca na mão, eu não sei, tem uma expressão idiomática sobre isso. Bom, então essa é a sua chance de estar em um ambiente de pessoas elevadas que vão te incentivar, que vão te inspirar a trazer sempre o melhor de dentro de si, para usar em seu próprio benefício, para que você possa, enfim, entrar no novo ano sendo uma nova versão de si mesma. Te dá a oportunidade de ter uma vida diferente, de viver uma vida diferente. Você pode tudo que você quiser, basta que você consiga identificar, basta que você tenha visão e tenha muita vontade. O principal nunca vai ser a aparência, o principal nunca vai ser a sua inteligência, o principal nunca vai ser o tanto de dinheiro que você tem, sempre vai ser a sua vontade de mudar. Basta ter vontade, a vontade vai te levar a lugares que você nunca nem imaginou na sua vida. Eu sinceramente eu nem sei se esse vídeo fez muito sentido pra vocês, mas era uma coisa que era uma coisa que eu queria trazer pra vocês, era uma coisa que eu queria trazer de certa forma mais rápido, porque é nessa semana, porque hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã que eu vou postar esse vídeo, ou seja, eu estou gravando e amanhã que eu vou postar ele. Por quê? Por que eu quis trazer esse conteúdo de forma rápida aqui pra vocês? Porque no dia 1º é na quarta-feira, então eu já queria que vocês entrassem no próximo mês já com essa energia curativa, essa energia alta. Eu queria que vocês entrassem no mês já com essa energia elevada pra gente poder trabalhar em torno dos seus objetivos, entendeu? Por isso que eu quis vir aqui o mais rápido possível trazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que você possa ser uma das participantes desse meu desafio. E se não for participante do desafio, espero que você seja participante da nossa comunidade. Eu espero que você possa fazer amizades dentro da comunidade, a comunidade seja um ambiente seguro no qual você sinta que você possa contar conosco, contar com todas as pessoas que estiverem, que vai ser um ambiente seguro, um ambiente saudável, para que a gente possa instigar e inspirar o melhor uma das outras. Então eu te vejo lá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que as minhas dicas e as minhas perspectivas de tudo que aconteceu na minha vida, de tudo que eu consegui mudar na minha vida ao longo desses 5 meses, tenham te trazido algum benefício. Não se esqueça de dar a sua opinião aqui nos comentários, para mim é extremamente importante, eu sempre gosto de ver a sua perspectiva, afinal, muitos comentários aqui já me fizeram pensar e repensar em algumas coisas na minha vida, então assim, vocês sempre me ajudam, vocês sempre me dão ideias para vocês na minha vida, para o resto da minha vida. Então, espero que vocês tenham gostado, obviamente. Se você não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever e me ajudar a conquistar a minha meta audaciosa de 100 mil inscritos. E se você não me segue no Instagram, what are you waiting for? Vou colocar aqui o meu arroba para que você vá lá e me mande uma mensagem falando que eu vim a partir do seu vídeo. E o seu vídeo me fez querer mudar a minha vida em 90 dias, porque é super possível. Se eu conquistei 40 mil inscritos em 3 meses, quem dirá o que você vai conquistar esse ano? Já parou pra pensar? Uau! Yay!